vocês estão? Mais uma tarde de aula, não é? Tia aqui morrendo de saudade, olhando para vocês, nessas fotos aqui. Tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Iago, Mariana, Eslande, Arthur, Isis, Ana Beatriz, Maísa, Raniele, Letícia, Jennifer, Isadora, Ana Júlia, Carliel, Lara, Emanuel, não sei se eu já mostrei, Yasmin, Miguel, Bianca, Cheiro, que tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, né, vamos lá para a nossa aula de português. Primeiro nós vamos fazer a correção na página 126. Nós vamos fazer a correção na página 126 sobre substantivos próprios e comuns, tá certo? Primeiro eu vou falar os substantivos próprios, depois eu vou ler os comuns. Circule os substantivos próprios e grife os substantivos comuns. Substantivos próprios: Adilson, Leonardo, Brasil, Lojas Americanas, Rosa, Recife, Bom Preço, Caruaru, Laura, Rio Negro, Rafael. Todos esses aí que eu falei, eles são substantivos próprios. Os comuns: mesa, formiga, inverno, árvore, trigo, campo, bicicleta, supermercado, porcos, vila, leão, formigas. Com as palavras dadas, forme substantivos compostos, empregando devidamente o hífen: guarda, roupa, couve, flor, pombo, correio, beija, flor, quinta, feira, tico, tico. Aí são palavras compostas, substantivos compostos, que têm o emprego do hífen, não é? Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo ou perda de uma letra. Observe a palavra abaixo e continue o exercício. Ele nos deu o exemplo da palavra floricultura. A palavra floricultura, ela ganhou ou perdeu letra? Aí ela ganhou uma letrinha, né? O I. Floricultura. Lobisomem, ficou o quê? Lobo mais homem. Girassol, girar mais sol. Pernilongo, perna mais longo. Rodamoinho, rodar mais moinho. Passatempo, passar mais tempo. Acrescentando o sinalzinho de mais, né? Vocês viram aí o exemplo. Observe o exemplo abaixo e continue o exercício completando com o coletivo de cada substantivo. Peixes, cardume, abelhas, enxame, lobos, alcateia, soldados, exército, ovelhas, rebanho, livros, biblioteca, aviões, esquadrilha, animais, fauna, plantas, flora, fotografias, álbum. Deu o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Dedal, dedinho, dedão. A palavra primitiva é dedo. Muralha, mural, muro.
casarão, casebre, casa, boiadeiro, boiada, boi. Escreva alguns substantivos próprios para nome de pessoas e nome de países. Lembrando que a letra inicial ela é maiúscula, certo? Escreva nas colunas adequadas as palavras primitivas e as derivadas. Quais são as palavras primitivas? Pedra, papel, jornal, terra, vidro, ferro, sapato. Palavras derivadas: pedreira, papelaria, jornaleiro, terrestre, vidraceiro, ferreiro, sapateiro. Dê o coletivos destes elementos. Estrela, constelação, floresta, arquipélago, biblioteca. Nona questão. Escreva as palavras nas colunas adequadas. Substantivos compostos: beija-flor, água-viva, terça-feira. Derivados: papelaria, sapataria, macarronada. Próprios: Luísa, Carlos, Renata. Coletivos: cardume, bando e corja. Agora nós vamos estudar o gênero do substantivo. E o gênero do substantivo nós vamos estudar o substantivo sobrecomum, substantivo comum de dois gêneros e o substantivo epiceno, tá certo? Então vamos acompanhar aí a leitura na página 129. O que podem ser os substantivos, o gênero dos substantivos? O gênero do substantivo são dois, masculino e feminino. Geralmente os substantivos terminados em O são masculinos e terminados em A é feminino, tá certo? Aí os artigos também indicam o gênero. O artigo O e o artigo A, artigo OS, AS e A. Aí aqui. Poxa. Aí uma e Aqui são os artigos definidos e indefinidos. Então, eles também indicam se o substantivo vai estar no feminino ou no masculino. O homem, a mulher, um amor, uma viagem. Vejam aí que os artigos, eles estão, como é que diz? Ah, Jesus. Destacados. E aí, indica que se o artigo tiver no feminino, o substantivo também tem que estar no feminino. Ou seja, o artigo concorda com o substantivo. Tá certo? Substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum, ele refere-se a pessoas que possuem um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino. Exemplos: a criatura, a criança, o indivíduo, o monstro, a pessoa, a testemunha, o algo, o carrasco, o cônjuge. Caso você queira especificar o sexo do ser representado pelo substantivo, procede-se assim: uma criança do sexo masculino, o cônjuge do sexo feminino. Então, para o substantivo sobrecomum, ele refere à pessoa. E ele só possui um gênero para indicar o sexo masculino e feminino. Então, será mais usado o
os artigos definidos, tá certo? Para você especificar, você vai usar um dos artigos masculino, ou indefinido, aliás, perdão. Substantivo comum de dois gêneros: o desenhista, o estudante, a desenhista, a estudante. O substantivo comum de dois gêneros possui uma só forma para os dois gêneros. Tem um gênero indicado pelos artigos o, a, um e uma. Então, esses artigos aí é que será usado no gênero comum, num substantivo comum de dois gêneros, tá certo? Substantivo epicênio. Ele refere-se a animal. Possui um só gênero para indicar o animal. Para indicar o gênero de alguns animais, acrescentamos ao substantivo epicênio as palavras macho ou fêmea. Veja aí os substantivos masculino e o feminino. A onça macho, a onça fêmea. Então, o substantivo epicênio, ele se refere somente a animais e possui um gênero para indicar o animal. Esse gênero acrescenta nas palavras macho ou fêmea, que é para poder diferenciar o macho da fêmea. Você vai usar o artigo definido, o ou a, e acrescentando a palavra macho ou fêmea, certo? Vamos para a atividade. Complete os espaços abaixo. Se ela é a criatura, ele é a... Aí você vai colocar criatura. Se ela é a testemunha, ele é a... Se ele é a pessoa, ele é a... Se ele é a criança, se ela é a criança, ele é a... Aí você vai colocar. Aí você vai usar os substantivos, aí vai ser o substantivo, deixa eu olhar, de dois gêneros, tá certo? Classifica o substantivo em epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros. Artista, ele é o quê? Eu posso dizer o artista ou a artista. Então, se o substantivo, o artigo definido, se a palavra, como aí, criatura, a palavra que é criatura, eu posso usar o artigo o, e posso usar o artigo a. Então, essa palavra aqui, se eu usar o substantivo, o artigo o, vai combinar. E a também vai combinar. Eu só vou acrescentar o quê? Um pronome, né? Ela é a criatura, ele é a criatura. Então, aí é substantivo comum de dois gêneros, tá certo? Pessoa, epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros. Aí você vai fazer a classificação de acordo com os números 1, 2 e 3. Complete os espaços abaixo com substantivos epicenos, sobrecomuns ou comuns de dois gêneros como no modelo. O jacaré macho é feroz. O jacaré fêmea é feroz. Meu colega é estudioso. Minha é estudiosa. Ivo foi minha testemunha. Ana foi minha. A onça macho é perigosa. A onça é perigosa. Complete a cruzada com o feminino de genro, perdigão, leão, papa, príncipe, réu e zangão. Você vai dar o feminino dessas palavras aí. Qual é o feminino de genro? Aí você vai colocar lá o feminino de genro.
Relacione o masculino e o feminino. O doutor, qual é o feminino de doutor? O gavião macho é o quê? Aí você vai numerar, tá certo? Sexta questão. Procure no diagrama o feminino das palavras abaixo. A seguir, escreva-as ao lado do seu par. Qual é o feminino da palavra cidadão? Você vai procurar no diagrama e vai escrever ao lado da palavra de cidadão. Judeu é o quê? Europeu, barão, cônsul, ladrão, genro, anão e monge. Vocês irão procurar neste diagrama aí e irão escrever ao lado da sua palavra masculina, tá certo? Aí a nossa atividadezinha de português. Como o conteúdo ele é extenso, eu estou dividindo, tá certo? Para não ficar muita coisa, para vocês não se reclamarem que está indo muita atividade. Então, nós vamos trabalhar o conteúdo substantivo por etapas. Eu não vou dar todo de uma vez, porque é um conteúdo longo. Cada subtítulo aí do que fala do substantivo tem atividade. Então, se eu colocar todas, se eu passar todas de uma vez, vocês irão se reclamar, vamos? Então, que está passando a gramática, nós vamos estudar acho que umas 3 semanas ainda a parte de substantivo, viu? Aí, pronto, resolvam a atividadezinha. Na próxima aula de português, a gente faz a correção. E como literatura infantil faz parte da língua portuguesa, não é? Então, peguem aí, ó, o livrinho de literatura, trabalhando com a literatura infantil. São aqueles livrinhos paradidáticos, não é? Nós já trabalhamos a Praia Bela. Agora nós vamos trabalhar Pedro Pereira Pinto. Gostaria que vocês fizessem a leitura do livrinho Pedro Pereira Pinto. De acordo com a leitura do livro, vocês irão responder a atividade deste livrinho aqui de vocês na página 17, tá certo? Vocês irão começar a responder, mas primeiro vocês vão ter que fazer a leitura do livrinho Pedro Pereira Pinto. Responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. De acordo com esse livrinho aqui, paradidático, certo? Não esqueçam, façam a leitura. A leitura é primordial, é importantíssima. Qual é o nome do livro? Quem é o autor ou autora do livro? Qual é o nome do ilustrador do que fez o desenho? Qual é o nome da editora? Então, vocês irão encontrar essa resposta aqui, nessa questão, na capa do livro, tá bom? Durante toda a história, o autor fez uma brincadeira com as palavras. A maioria se inicia com a letra P. Coloque um espelho na linha pontilhada e reescreva na posição correta. A letra P aí, ela está escrita correta? Não, aí você vai escrever do lado aí, depois dessa linha pontilhada, a letra P na posição correta. Pedro tinha um desejo, falar com o Papa. Coloque as letras na posição correta, indicando o país onde o Papa estava. Há muitas formas de nos referirmos às pessoas com quem falamos. Por isso, Pedro deve se dirigir ao Papa adequadamente. Pinte de azul o tratamento correto quando estamos diante do Papa. Senhor, Vossa Alteza, Vossa Santidade ou Vossa Eminência. Qual desses pronomes aí são pronomes de tratamento? Qual deles é usado para falar com o Papa?
Leia um trecho do texto. Pedro, peralta que era, prontamente respondeu ao pai. A palavra em destaque tem um sentido de... A palavra em destaque aí é peralta. Tem sentido de preguiçoso, moleque, ativo ou mau. Vocês irão pesquisar para vocês saberem o significado da palavra peralta. Depois, crie uma frase com a palavra que você assinalou. A palavra que deu sentido, a palavra que está destacada, você vai formar uma frase. Escreva o motivo de Pedro querer ver o Papa. Lá na leiturinha do livro tem. Na história, há frases que, pronunciadas rapidamente, torna-se difícil sua verbalização, pois possuem sílabas parecidas. Leia o trecho retirado do texto. O Papa, papa, a papa, ou o Papa só papa pão. Esse jogo de palavras faz parte das nossas tradições. É conhecido como parlenda, cantiga de roda, mitos, cordel ou trava-língua. O que é que você vai fazer? Você vai marcar o quadradinho, o retângulozinho que tem a resposta correta. O Papa, papa, papa ou o Papa só papa pão. Esse aí é um quê? É um jogo de palavras de quê? Esse jogo de palavras, ele faz parte da nossa tradição folclórica. Então, vocês vão dizer o que é que ele é, tá certo? Observe cada grupo de imagens e tente adivinhar o trava-língua. Em seguida, escreva abaixo. De acordo com essas imagens aí, vocês vão tentar adivinhar o trava-língua. Vamos aí para o primeiro quadrinho. Vocês acham que é o quê? 3 pratos de trigo para 3 trigos tristes. 3 pratos de trigo para 3 trigos tristes. O outro, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, esses aí são trava-línguas. Pesquise um trava-língua, registre abaixo e junte-se com seus colegas para realizarem um desafio. Então, meus amorezinhos, como não é possível da gente fazer esse desafio, vocês só irão pesquisar o trava-língua e irão copiar, tá bom? Seu Pereira, já angustiado, pediu para todos os santos do céu que o ajudassem. Complete o esquema com o nome dos santos mencionados por seu Pereira. Quais foram os nomes que seu Pereira citou lá no texto? São 5. Aí vocês irão completar aí, tá bom? O que os nomes têm em comum? Dê exemplos. O que é que esses nomes têm aí em comum? Por quê? Quais foram os nomes que ele citou lá no texto? Aí você vai dizer. Todos começam com a letra maiúscula ou minúscula? Eles iniciam com que letra? São substantivos próprios, são substantivos comuns, eles são substantivos femininos ou masculinos, tá certo? Eu estou dando uma dica para vocês saberem como vocês responder essa questãozinha aqui. O que esses nomes aqui, já ia mostrar a resposta. O que os nomes aí têm em comum, tá bom? Aí vocês vão dizer se eles começam com a letra maiúscula ou minúscula, com que letra eles iniciam, se é substantivo próprio ou comum, ou se é substantivo feminino ou masculino. O que o pai de Pedro quis dizer quando falou que seu filho estava pneu? Pinte as palavras que transmitem a mesma ideia. Então, pinte as palavras, tem mais de uma que dá o mesmo significado a pneu. Pneu, ele quis dizer que o filho dele estava o quê? Enlouquecido, sensato, maluco, sóbrio, sério, doido, ajuizado ou louco. Quais palavras dão o mesmo significado a pneu?
dá o mesmo sentido à palavra pneu. A expressão usada por seu Pereira é usada em linguagem formal ou informal? Aí você vai marcar a resposta correta. Podemos usar esse tipo de linguagem em que situações? Em situações em que utilizamos a norma culta, pronunciando corretamente as palavras, ou em situações mais descontraídas, com a despreocupação do uso das normas gramaticais. Qual das duas é correta aí? Localize no planisfério o continente onde estava localizado Portugal. Circule com lápis de cor. Você pode circular com qualquer cor. Depois, marque um X no continente onde se localiza o país em que você mora. Qual é o nosso continente? Vocês sabem? América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Europa. Qual é o nosso continente? O nosso continente é a América do Sul. Aí você vai marcar um X. Identifique na frase o que for solicitado. Pedro partiu depressa e, depois de tanto planar, aportou um Porto, Portugal. Em Porto, Portugal. Retire da frase substantivo próprio, advérbio e verbo. Quais são os substantivos próprios? Pedro, Porto, Portugal. Qual é o advérbio? Depressa. Qual é o verbo? Partiu, planar e aportou. A palavra porto, que aparece no trecho citado na questão anterior, tem dois significados. Escreva os significados que correspondem às imagens. Significado 1 e significado 2, de acordo com as gravuras aí, certo? Pode pesquisar. Vocês irão pesquisar o que é que significa a palavra porto. Ela tem dois significados. Depois vocês irão escrever os significados que correspondem às imagens. Para Pedro encontrar o caminho e não se perder na cidade de Porto, que recurso ele poderia utilizar? Essa atividade aqui, ele está englobando também geografia, não é? Ele não está só dentro do conteúdo de substantivo, que é de acordo com o que nós estudamos em português. Ele também está mostrando aqui geografia, não é? O que ele poderia? Ele poderia usar a rosa dos ventos, a bússola ou o mapa. Que recurso ele iria utilizar? Observe o mapa e responda. A imagem está fazendo referência a que momento histórico importante para nós brasileiros? Vou repetir a frase, viu? A imagem está voltando à fita, que tia errou. Eu vou voltar aqui. A imagem está fazendo referência a que momento histórico importante para nós brasileiros? Qual? A imagem, ela está fazendo alguma referência para nós? Sim, aí você vai dizer qual é. Essa imagem aí refere-se a quê? Vocês lembram que nós estudamos aí o descobrimento do Brasil, não é? Então, essa imagem aí, ela está se referindo ao descobrimento do Brasil em 1500, certo? Leia com atenção o que está escrito nas faixas. Vários pombos pediam paz. E, voltando aqui ao assunto, já aqui, nessa 15ª questão, ele já está falando um pouquinho de história. Leia com atenção o que está escrito nas faixas. Vários pombos pediam paz. Várias pessoas se reuniram na praça para esperar o Papa. Podemos designar um conjunto de seres e objetos usando o substantivo coletivo. Elimine, eliminar, vocês irão riscar
ou fazer um X nas letras X, W e Y e encontre o coletivo de pombos e pessoas. Aqui ele está nos mostrando substantivo coletivo. Qual é o substantivo de pombos e de pessoas? Aí vocês irão eliminar essas 3 letrinhas que está aí destacado e irão descobrir o substantivo coletivo. Reescreva o trava-língua, trocando as imagens pelo seu respectivo nome. Aí vocês irão trocar a figura o quê? Na pia tem o número 1, vocês irão escrever o nome. Na pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia para o prato, pia o pinto e mil o gato. Registre no relógio da torre da igreja a hora exata que o Papa apareceu ao palanque. Aí vocês irão fazer os ponteiros no relógio e irão registrar ao lado aí. Pinte os espaços com pontinhos e encontre a imagem que completa a frase seguinte. O Papa gosta muito de papar. O que você entende da expressão papar? Então, vocês irão pintar os espaços com os pontinhos e irão encontrar a imagem que completa a frase. O Papa gosta mesmo de papar. Aí, esse desenho aqui, que está na página anterior, é o que o Papa gostava de fazer. O que você entende da expressão papar? O que é que você acha que essa palavra papar aí é o quê? Ele gosta de comer, gosta de apreciar, gosta de consumir, o que é? Você vai dizer aí. O Papa Bento, em seu discurso, pediu a todos paz e compaixão. Liste atitudes que devemos praticar em nosso dia a dia para que exista uma boa convivência em casa, na escola, na comunidade onde você mora. Se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta para o Papa, qual seria o assunto? Escreva uma carta para o Papa, relatando seu pedido, agradecimento ou algo que ocorreu em sua vida. Não se esqueça de usar as características de uma carta e a forma de tratamento específico para o Papa. Pronto, vocês irão responder essas 21 questões de acordo com a leitura do livro Pedro Pereira Pinto, tá bom? Então, agora vamos para a nossa aula de geografia. O nosso novo conteúdo hoje vai ser variações linguísticas, tá certo? Mas antes, eu acho que nós vamos ter que fazer a correção, né? Da atividade aí, na página 45, nós já corrigimos. Eu não lembro se já. Então, vamos lá. Vamos aqui para a página 45 primeiro, depois nós vamos para o nosso novo conteúdo. De acordo com o que você leu, responda. Qual é a base econômica da região norte? Extrativismos animal, vegetal e mineral. 2. Numere de acordo com o tipo de atividade. Vou dizer só a sequência. 3, 2, 1. Encontre no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. Sementes oleaginosas, látex, castanha e madeira. Quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Mandioca, pimenta do reino, ferro, cacau, guaraná e malva. Quais são os principais produtos minerais? Diamantes, alumínio, estanho, ferro, manganês, bauxita, níquel, petróleo,
e gás natural. Que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Indústrias de bens de consumo, de eletroeletrônicos e de informática. Indústrias de bens de consumo, eletroeletrônicos e de informática. Devido à grande quantidade de floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolveu-se a criação bovina. Quais foram esses estados? A criação bovina desenvolveu-se nos estados do Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará. Das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta? É a pecuária. Por quê? Porque devasta grandes trechos da mata. A nona, ela é pessoal. Para você, o que acontece quando devastamos a floresta de forma ilegal? Aí você vai dar a sua opinião. Agora vamos aqui para a página 47, tá certo? Eu vou ler aqui só um pedacinho de um texto aqui, certo? Depois nós vamos para o assunto. Durante todo o ano, a navegação fluvial das chatinhas e gaiolas, tipos de embarcação. Aí, certo? Chatinhas e gaiolas são tipos de embarcação. Transportando turistas que se encantam com a beleza dos igarapés e do pororoca. Da pororoca, que nós vimos no conteúdo anterior, né? Igapés e pororoca, o fenômeno pororoca. Nesses passeios conhecem-se as palafitas, que são as casas suspensas, essas casas, né, que são feitas de... Ah, meu Deus, eu já esqueci. Vamos voltar aqui, ver se eu encontro aqui os tipos de casa. Não estou achando. Mas nós já estudamos aí, né, de que as casas, essas casas aí são feitas de palafita. Onde moram os menos favorecidos. Há pontos em que esses tipos de embarcação não podem navegar, mas os turistas se aventuram em canoas e balsas pelo contato com a beleza natural. Também são atrações turísticas. O mercado vê o peso em Belém, o Teatro Amazonas em Manaus, o Museu Goelde em Belém, a Ilha de Marajó com praias e campos belíssimos e o comércio da cerimônia no Pará, que tem como destaque a arte marajoara. Há poucos anos nasceu em Parintins. Parintins fica em uma ilha fluvial. A disputa entre o desfile dos bois, caprichoso cor azul e garantido cor vermelho, que nos dias 28, 29 e 30 de junho atrai turistas de todo o mundo, sendo fonte de divisas para a região norte, melhorando a qualidade de vida da ilha. Essa festa aí, ela é em Amazonas, Manaus, Pará, que tem essa tradição dessa festa aí. E aqui, as casas de parafina, né? As casas suspensas, né? Essas casas aí, elas são feitas na beira do rio, e aí eles usam, né, esses tipos aí de embarcação, canoas, balsas, para fazer os passeios. Agora vamos aqui para a nossa variação linguística. Na linguagem da região norte, conservou-se muito da língua tupi-guarani, a língua dos indígenas, que muitos brasileiros desconhecem. Porém, houve influência portuguesa e uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Conheça algumas palavras e expressões usadas nessa região. Aqui é na região norte. Cada região ela tem a sua variação
linguística. Na nossa região Nordeste, que nós costumamos falar, né, vem aí dos antepassados, dos nossos avós, bisavós, e nós, para quem não sabe dessa variação linguística, considera a palavra errada. Não é errada. Cada região ela tem a sua variação linguística. O meu bisavô, eu ouvia muito ele dizendo chinelo havaiano, ele dizia alpercata. Para ele, chinelo era alpercata. Alpergato, um nome assim. Ao invés de dizer melhor, diz melhor. Melhor, que hoje é melhor para nós, antes era melhor. Milho, aliás. E assim vai. Chinelo era alpercata, e tem outras variações, outras palavras também, que para hoje, para nós, para a nossa geração, essas, né? Eles falavam assim, é errado? Não é errado. Por que não é errado? Porque é de acordo com a cultura, com a variação linguística de cada região. Aí vejam aí as palavras, carapaná. Na região, para nós aqui no Nordeste é muriçoca. Muriçoca, já tem outra região que chama de pernilongo. Taberobá, cajá. Na nossa região é cajá. Curumim, criança. Aqui nós chamamos de criança. Já na região norte é curumim. Já em Minas já é guri, certo? Igarapé, canal entre ilhas ou entre ilhas e o continente. Mera, fazer careta para intimidar. Né? E a gente chama de careta mesmo. Pi, menino mais educado fazendo careta, né? A gente, quando eu era criança eu fazia muito careta para as meninas. Quando eu não gostava de uma menina, eu fazia careta. Dava língua. Não, isso aí eu não estou ensinando, estou dizendo o que eu fazia. Turismo. Na época de grande extração da borracha, a região norte atraiu muita gente. Esse ciclo de sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive a cultura. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, como o Teatro Amazonas em Manaus, o Teatro da Paz em Belém. Na região norte, há danças, lendas, gastronomia, artesanatos e folguedos característicos. Aí tem a Ilha de Marajó, que é no Pará, praias do Jalapão e Cachoeira da Velha, no Tocantins. Além desses pontos turísticos, também existem comunidades umbicas, Encontro das Águas, Serra Geral, Dunas do Jalapão e entre outros. Aí tem a atividade. São 4 questões. Associe as palavras e expressões usadas na região norte ao seu significado. Carapanã, Taperobá, Curumim, Igarapé e Mera. A linguagem da região norte recebeu influência de quais povos? Lá no início do texto fala de quem foi influência que a região norte recebeu, o tipo de linguagem. Quais são as atrações turísticas da região norte? Explique a importância da extração da borracha na região norte para o desenvolvimento cultural da região. Foi em que época que isso aconteceu? Manifestações culturais ou folclóricas, tá certo? E aí, Tivone, boa tarde. Boa tarde, menino. Como nasceu
dizem, havia um casal sem filhos que pediu a Tupã que lhe concedesse uma criança. Ele atendeu. Nasceu uma criança bonita, inteligente e forte, tanto que despertou a ira de Jurupari. E este, um dia, atraiu o menino para ir apanhar os frutos bonitos de uma árvore. Quando o viu distraído, sob a forma de serpente, Jurupari o mordeu, causando-lhe a morte. Os pais ficaram muito tristes e Tupã, com pena deles, enviou-lhes uma mensagem sob a forma de trovão. A mãe do menino entendeu e ordenou que os olhos do menino fossem enterrados em um lugar separado, porque deles nasceria uma planta muito importante e boa para toda a tribo. Assim fizeram, e foi daí que nasceu uma fruta cujos bagos parecem olhos humanos, cercados por uma pequena película branca. Os indígenas deram-lhe o nome de Guaraná, que significa parecido com gente viva. Vamos ver aqui as manifestações folclóricas. O que é possível, o que pode ser encontrado nessa festa folclórica, nessas manifestações culturais? Nós encontramos lendas indígenas como a da Iara, da cobra norato, da sapucaia rouca, do barba ruiva, da vitória régia, do curupira e do uirapuru, além de outros elementos como artesanato, pratos típicos e foguetes. Eu iniciei lendo um texto. Esse texto que eu li para vocês refere-se a quê? Vocês acham que essa história, ela seja verdadeira? Nós estamos falando de manifestações culturais e nas festas folclóricas nós estudamos lendas, encontramos lendas. Então, aí é a lenda de como nasceu o Guaraná, tá certo? Aí é mais uma lenda dos indígenas. Os indígenas, eles deram o nome de Guaraná, que para eles significa, né, parecido com gente. É só mais uma lenda dos indígenas. Aí vejam aí o artesanato, que era feito pelos indígenas, os pratos típicos e fogueiros. Nós herdamos muita coisa dos indígenas, não é? Principalmente a alimentação, a parte folclórica, não é? Artesanato. Página 50. Observe o mapa da região norte e selecione apenas um estado para pesquisar e descrever suas principais manifestações culturais. Por exemplo, se você escolher o estado de Amazonas, aí você vai pesquisar sobre esse estado, vai dar as principais manifestações culturais. Qual é a tradição do estado de Amazonas, tá certo? É um exemplo. Sabemos que a cultura da região norte é muito conhecida em todo o Brasil. Cite algumas manifestações culturais. Vocês vão citar lendas, artesanato, gastronomia, foguedos e nas festas. Então, aqui é a nossa atividadezinha de geografia. Lembrando que amanhã, quinta-feira, não haverá aula, será feriado. E sexta-feira nós estaremos
retornando a mais uma videoaula, tá bom? Beijo, boas atividades para vocês, bom feriado e até sexta-feira.